Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te passar as 4 técnicas que eu utilizo para interpretar qualquer tipo de texto. Se você caiu de paraquedas neste canal, não saia daqui sem se inscrever. Esse canal é um canal que te ensina a estudar corretamente para ler e interpretar qualquer tipo de texto em 21 dias. E se você clicar na playlist e gostar muito do que viu, gostar das aulas, você pode se aprofundar sendo meu aluno, clica no link aqui na descrição do vídeo. Se tiver vagas abertas, você pode se matricular agora. Se não tiver, você faz matrícula na lista de espera, tá bom? Assim que eu abrir vaga, você receberá notificação por e-mail. Bom, o que eu vou te passar aqui, eu utilizo para interpretar e ensino os meus alunos no meu curso de interpretação, no treinamento Ler e Interpretar. 4 dicas para você, a partir de hoje, colocar em prática e aprender a interpretar qualquer tipo de texto. Vamos lá, o que nós podemos fazer para aprender a interpretar textos? Primeiro, se você tem muita dificuldade com interpretação, é importante você entender qual nível de leitura você está. Em qual nível? Professora, eu não estou entendendo, como assim? Playlist, eu falo sobre isso aqui. Provavelmente, se você tem muita dificuldade com interpretação, você esteja no nível elementar de leitura, tá bom? E principalmente para quem tem muita dificuldade, essas dicas aqui, elas são muito importantes. Você tem que entender que ler e interpretar não é uma coisa que algumas pessoas nascem com esse dom e outras não têm. Não existe isso, tá bom? O que faz uma pessoa ter facilidade com interpretação e outra não, é que essa aqui consegue deslanchar na leitura e perceber, às vezes naturalmente, ou às vezes porque buscou conhecimento, porque fez cursos, ela conseguiu entender como a interpretação funciona. Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para interpretar um texto, vamos colocar aqui, número 1, é grifar as palavras repetidas. Grifar as palavras repetidas. Professora, como assim? Bom, você vai ler um texto, não importa se ele tem 3 parágrafos, se ele tem 10, se ele tem 15. Nós temos aqui a regra de número 2, já vou falar sobre ela porque ela completa a de número 1. Você vai focar no parágrafo. Preste atenção. Você tem que ler um texto focando em partes. Eu sei que às vezes você não consegue ler o texto 2 vezes, como é o indicado. Lê uma vez para ter uma noção do que o texto diz, depois você lê interpretando as ideias do texto. Nem sempre isso é possível, a gente sabe disso. Então, você vai focar em parágrafos. Lê o primeiro parágrafo, seu foco está nesse parágrafo. Esquece os outros 9, 10 parágrafos adiante. Foca naquele parágrafo e o seu desafio é: esse parágrafo de 3 linhas, eu posso resumi-lo, porque nem tudo que tem ali é a ideia principal. Então, o seu desafio é: quais são as palavras que se repetem aqui nesse parágrafo? Grifa. Outra coisa, nesse parágrafo, se eu pudesse resumi-lo em uma linha, como ficaria? O seu objetivo tem que ser esse. Ao ler um parágrafo, você tem que entender, conseguir extrair daquele parágrafo a ideia principal. Se você faz isso, pratica, com o tempo é natural. Você vai grifando só a parte importante daquele parágrafo, passa para o segundo, grifa a parte importante, passa por terceiro. Quando chega no final do texto, você tem ali um diagnóstico, várias partes grifadas e você consegue entender então qual é a ideia central daquele texto, porque você focou em parágrafo por parágrafo. Tá bom? Dica de número 1, grifar as palavras repetidas. Dica de número 2, focar no parágrafo. É muito comum o aluno se desesperar quando o texto é grande. Por quê? Ele quer interpretar o texto inteiro. Vai por partes. Gafanhoto, vai por partes. Devagar. Não adianta você querer competir numa meia maratona se você nunca correu na vida. Não adianta você querer interpretar textos completamente difíceis, com técnicas mirabolantes, se você mal consegue ler os textos de 7ª série e interpretá-los. Reconheça onde você está na leitura e comece pequeno. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: a única coisa que nasce grande é monstro, tá? Valorize os pequenos começos, vá devagarinho, o negócio é colocar em prática e ter constância. Todos os dias, faça um pouquinho, pratique o que eu tô te ensinando, que vai dar bom, vai dar certo. A terceira dica é o seguinte: você deve circular os
pronomes. Você sublinhou as palavras repetidas, agora você vai nos pronomes e você vai circular. Professora, eu esqueci o que é pronome. Gente, pronome é o seguinte, uma lista infinita. Deve ter um pronome para cada pessoa do mundo. É muita coisa. Você sabe o que é pronome, vou só refrescar a sua memória. Nós temos os pronomes de tratamento, nós temos os pronomes possessivos, nós temos os pronomes demonstrativos, aquele, este, os de posse, meu, seu, os pessoais, você, né? E por aí vai. Para que serve pronome? Eu vou resumir. Pronome, ele acompanha o nome. Em um texto é muito comum nós utilizarmos pronome até sem saber o que é pronome, você utiliza, que é justamente para não ficar repetindo 10 vezes a mesma palavra. Você diz assim, por exemplo, Maria não gosta de falar em público. Ela tem vergonha porque quando era pequena sofreu um trauma. A Maria não gosta de falar em público. Ela tem vergonha, esse ela é um pronome. Se referindo a quem? Lembra que eu disse? O pronome acompanha. Ele acompanha, ele faz menção. Então, esse ela faz menção a Maria. Se tivesse aqui uma frase e eu encontrasse o pronome, eu ia circular o pronome, puxar uma setinha e indicar Maria. Porque toda vez que tem pronome, ele está repetindo alguma coisa, ou que já foi dito, ou que está para ser dito. Então, fica de olho, porque se nós estamos vasculhando palavras repetidas, o pronome faz repetir uma palavra, só que ao invés de escrever a palavra de novo, eu utilizo o recurso do pronome para a leitura ficar mais agradável, não ficar aquela coisa. Maria não gosta de dançar. A Maria não gosta de dançar porque tem um trauma. A Maria sofreu, repete Maria 10 vezes, ninguém aguenta ler um texto desse. Então, o pronome é um recurso utilizado para que a gente não repita as palavras, para que a leitura fique mais fluida e a escrita mais bonita também. Claro que ele tem outras funções, eu estou aqui só pincelando uma delas. Então, vamos recapitular? A partir de hoje, você vai colocar isso em prática se você quer aprender a interpretar qualquer tipo de texto. Primeiro, grifar as palavras repetidas. Segundo, circular os pronomes e fazer uma setinha indicando o termo a que ele se refere. Segundo, focar no parágrafo. Para de querer interpretar o texto inteiro de uma vez. Vai por partes que vai dar certo. E por último, você vai ler, depois que você grifou, você vai ler apenas o que você grifou. E você vai ver se aquilo ali tem a essência do texto completo. Porque eu vou te dizer uma coisa, não existe esse negócio de a Joaquina e a Maria estão lendo o mesmo texto. A Joaquina encontrou a parte mais importante, é essa aqui. E a Maria, a parte mais importante é aquela lá. Se você juntar o texto das duas, cada uma viu uma parte importante diferente. Isso não existe. As partes importantes de um texto são a centralidade do texto, é a espinha dorsal daquele texto. Eu vou encontrar a mesma coisa que você vai encontrar. É a parte importante, não é o que eu achei que é a parte importante, é o que é. Então preste atenção. Isso aqui que você tem que colocar em prática, quase que eu divulgo o Flipchart. Isso que você vai colocar em prática a partir de hoje não é achômetro, não. É a maneira que você tem de garimpar aquilo que é importante e aquilo que é informação secundária, que está ali só para tornar a leitura mais agradável, tornar a leitura mais informativa, mas não é a espinha dorsal do texto. Se você colocar isso em prática, todos os dias, pega um textinho para fazer, com regularidade, você não vai levar meia hora para fazer isso. Se você fizer isso e se policiar durante um ano, faz o concurso no próximo, depois me manda mensagem me contando o que vai acontecer com as suas interpretações de texto. Tá bom? Bom, e aí, gostou da aula de hoje? Se você gostou, comenta. É tão bom quando você comenta e mais do que isso, o YouTube reconhece que você gosta do canal, que você é um inscrito ativo quando ele vê que você comenta, que você se inscreve, que você curte. Tá bom? Se você tem filhos, por favor, envie esse conteúdo para ele. Vamos ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, todo mundo, né? A aprender interpretação de texto. Por hoje é isso. Um beijo grande. A gente se encontra na próxima aula. Sugere o que você gostaria que eu abordasse sobre interpretação, leitura, técnicas de estudo. Comenta aqui que eu vou responder você.